Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Gente, pode dar ruim pro Vasco, hein? A semana não começou legal pro Vasco, além da derrota no sábado. Declarações do Renato Gaúcho sobre jogadores colombianos estão repercutindo muito, mas muito mal na imprensa internacional. E agora o Vasco pode ser punido pela CBF, punido também pelo STJD, com perda de mando de campo, hein? Coisas gravíssimas aconteceram no relato, na súmula do Bernardo Martins, que é o quality da CBF, acerca de torcida do Vasco atrapalhando o funcionamento do VAR, olha só, da câmera da linha de fundo do VAR, e também impedindo câmera da Hawkeye de trabalhar. A gente vai falar sobre isso. E vamos falar sobre Fernando Diniz. Olha, uma coisa que eu preciso bater a palma pro Corinthians. O Corinthians demite e coloca treinador no lugar assim de uma forma muito rápida. Se vai ser bom, eu não sei. Mas Dorival Júnior mal foi demitido, Fernando Diniz já é o novo treinador do Corinthians. Eu confesso a vocês que achei que o Corinthians fosse atrás do Tite, né? Fosse buscar o Tite, já que tem uma história com o Corinthians, campeão da Libertadores, campeão do Intercontinental com o Corinthians, naquele épico jogo contra o Chelsea. Fernando Diniz é o novo treinador do Corinthians. Será que vai dar bom, hein? Bom, a gente vai falar sobre isso aqui no Dois Toques, mas antes de entrar no mérito, eu peço o like de vocês, deixem o like nesse conteúdo, compartilhem com os amigos vascaínos, principalmente porque esse conteúdo diz respeito a uma punição que pode acontecer com o Vasco, porque ela vem de dois lados, né? Da CBF e pode vir do STJD. O Vasco podendo perder uma das suas grandes armas na temporada, que é São Januário, né? Não é segredo para ninguém que o Vasco tem muita força em São Januário. São Januário é o palco místico do Vasco da Gama. E a semana não começou bem. Não começou bem porque, além da derrota no Clássico para o Botafogo, tudo aquilo que envolveu o Clássico, né? Provocação antes do jogo, que eu acho que faz parte do futebol e tem que fazer parte, gente. Também essa coisa de, não pode provocar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. No jogo de volta, se a torcida do Botafogo quiser, aliás, né, mestra em mosaicos, né, ela pode fazer um mosaico com muito mais qualidade, né? Enfim, quem ri por último ri melhor, como disse o Danilo no meio do Botafogo, né? Então eu acho que zoeira, deixa para depois do Clássico, né? Antes não acho legal, não. Enfim, afora o jogo, que o Vasco perdeu, o Renato Gaúcho deu declarações sobre jogadores colombianos. Por mais que essa declaração contenha aí um conteúdo que é reprovável, né, e totalmente reprovável, entende-se o cerne da questão, mas a maneira como ele coloca soa um pouco xenófoba, né? Porque que o jogador colombiano ele tem uma característica diferente do jogador argentino, claro, do jogador brasileiro, óbvio. Então, cada jogador tem uma característica. Agora, colocar todo mundo num pacote, né, dizendo que erram muito, isso e aquilo, tal, dá um estereótipo de que o jogador colombiano é indisciplinado, não é comprometido e tal. E isso pegou muito mal, né? Vindo do Renato Gaúcho, ele poderia até colocar isso de uma forma diferente, poderia talvez dar nomes, né, a alguns jogadores e fazer o contrapeso com outros, né, para não parecer que todo colombiano comete muitos erros, tá? O que não é verdade, né? A seleção colombiana aí, ultimamente tem estado melhor do que a seleção brasileira, inclusive venceu a seleção brasileira no último jogo de eliminatórias. Agora, a questão não é nem essa, né? Além disso, que pegou muito mal pro Renato Gaúcho, o que tem de mosquitinho aqui, hein? Tem essa questão envolvendo a possível punição, provável punição que o Vasco vai sofrer, talvez com perda de mando de campo, né? São Januário, repito, é um caldeirão, e o Vasco pode perder mando de campo porque na súmula do Quality Manager da CBF, Bernardo Martins, constou lá que a torcida do Vasco impediu o funcionamento do VAR por 12 minutos no jogo contra o Botafogo. Veja só, por 12 minutos.
porque a câmera que fica ali mais ou menos na linha de fundo, né, ela sofreu ali um problema causado pela torcida do Vasco. Então, por 12 minutos, se houvesse algum lance polêmico, não haveria como utilizar aquela câmera da linha de fundo, que é extremamente importante, né? É fundamental. Agora, pior que isso é que depois do gol do Botafogo, do Matheus Martins, torcida do Vasco chateada ali com o gol, com a provocação do Matheus Martins, ela impediu o câmera da Hawk-Eye, que é uma empresa terceirizada, de fazer registros do gol do Matheus Martins, da comemoração, hostilizando e ameaçando o profissional. Talvez achando que o profissional fosse da Botafogo TV, sei lá, né? Gravíssimo relatado na súmula pelo oficial da CBF, e isso certamente vai ser levado ao STJD, e o Vasco, olha, acho muito difícil que não seja punido, porque o VAR não funcionar por 12 minutos por conta da torcida, vai precisar de um advogado muito bom para poder evitar aí uma punição, tá? E o Corinthians? O Corinthians demitiu o Dorival Júnior, né? Dorival Júnior que estava já capengando. Se caísse antes, com certeza seria o treinador do Botafogo. Não tem dúvida disso, porque o Dorival Júnior era unanimidade no Botafogo. E acho até que poderia dar muito certo. Mas foi demitido agora. O Botafogo anunciou o treinador, começou a trabalhar hoje, o Franklin Carvalho. E o Corinthians não perdeu tempo. Tem Libertadores. O Corinthians tem Libertadores aí. Ele não pode demorar muito para anunciar nomes. Ele anunciou o Fernando Diniz. Quem tinha livre no mercado? Poucos treinadores. O Corinthians queria alguém com o mesmo quilate, né, com a mesma experiência. Então ficou ali. Será que pega o Tite, que já foi campeão pelo Corinthians? Acabou escolhendo o Fernando Diniz. Bom, todo mundo sabe aqui que o Fernando Diniz é um treinador 880. Né? Então, ou dá muito certo, ou é um fracasso completo. Todos os trabalhos do Fernando Diniz, tirando o Fluminense em 2023, foram ruins. Foram ruins. E o Corinthians tem um elenco com muitas vaidades, né? Eu vi aí alguns jogadores cutucando o Dorival Júnior depois que ele saiu. Não fosse o Dorival Júnior, o Corinthians não levantaria 2 taças, tá? Vamos deixar isso muito bem claro. Porque o time que o Corinthians tem é time para brigar lá embaixo. Não é time para levantar a taça, não. E o Dorival Júnior conseguiu levantar a taça. Está claro que foi o Dorival Júnior. Porque ele fez isso com o São Paulo, fraquíssimo São Paulo, campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo. Ele fez isso com o próprio Flamengo, um ano antes, e fez isso com o time do Corinthians. É claro que está na conta do Dorival, né? Mas agora é o Fernando Diniz que, com o dinizismo, vai ter que tirar o Corinthians dessa situação complicada e fazer com que o Timão não passe vergonha na Libertadores da América, na fase de grupos. Eu fico por aqui, beijo grande no coração, até a próxima, valeu!